Olá, começando mais um programa muito especial, o programa Os Líderes de Sucesso, né, que é veiculado na Rede Sul de televisão, canal 55.5 UHF e 11 da NET. Essa temporada promete trazer aí grandes empresários, grandes profissionais aí que fazem a diferença na nossa economia, né, na nosso dia a dia aqui do consumidor gaúcho, né? E antes de anunciar os nossos convidados, que promete aí muita troca, muita história, né? Enfim, muitas dicas aí, sobretudo na área de vendas, né? Os telespectadores sabem o quanto eu gosto de vender, né? E dar dica. Então, hoje o programa vai ser bem impactante, né? E justamente por isso vieram nesse programa de estreia. Mas antes de anunciar os meus parceiros aí, meus convidados, eu preciso falar da Fórmula Digital, uma agência de 10 anos de mercado, né? Uma agência aí que está liderando as questões de marketing digital, produções audiovisuais no Rio Grande do Sul, né, expandindo aí a nível nacional, né, justamente por conta de resultados, né, muito mais que infraestrutura, pessoas, know-how, a Fórmula se preocupa, né, a Fórmula se dedica a levar resultados, né, em forma de marketing digital, em forma de mídias, beleza? Então é isso. À minha frente aqui, Edson Silva, né, um vendedor, um líder, né, um empresário, um vendedor aí de renome no mercado da construção civil. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Maurício? Muito boa noite. Boa noite, Fabiel. Boa noite. Estamos aí hoje para essa troca, no mundo de vendas, né? Afinal, no mundo tudo é vendas, né? O Edson tá vindo mais aí constante no estúdio da Fórmula Digital, né? Por conta dos podcasts, né? Então, os podcasts estão super em alta aí, ele tá vindo aqui sendo entrevistado constantemente. E na minha frente aqui está o Fabiel Paz, né? Ele também é um profissional aí de renome no mercado, né? Enfim, sabe muito sobre pessoas, né? Então ele vai me contar aqui a história dele, né? Parece que é uma história bem interessante aí, líder em pessoas, né? Há 10 anos trabalhando com pessoas, mas há 5 anos ele resolveu pivotar, parece, né? Ele resolveu nichar para o ramo de colchões. Colchões, é isso aí. Começar com o Fabiel. Fabiel, conta para nós aí um pouquinho da tua história. Beleza, obrigado, boa noite, Maurício, boa noite, Edson. Vamos lá, faz 10 anos que eu trabalho com pessoas, posso dizer que eu sou um especialista em pessoas, e como o Edson disse, tudo no mundo é vendas, né? Todo mundo é um vendedor, não existe um médico sem vendas, não existe nenhum negócio sem vendas. E 5 anos para trás, eu comecei a trabalhar no mercado de colchões. Eu descobri um nicho, minha mãe tinha uma loja, e eu descobri um nicho que era super lucrativo, interessante e fácil de vender. Por mais incrível que possa parecer essa palavra, ele é fácil de vender. Então, eu entrei nesse nicho, assim como sub-nichos diferentes, e quanto mais especialista tu é numa área, mais dinheiro tu consegue fazer ali. E tu consegue te diferenciar, porque o mercado hoje, ele é medido pela média. Só que a média das pessoas, elas não têm os resultados que nós queremos obter. Por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast hoje, trocando essas ideias, porque nós estamos acima da média. Nós já perdemos o medo de gravar vídeo, nós já desbloqueamos várias crenças para estar aqui falando num podcast, falando num programa ao vivo. Então, o ramo de colchões ele é altamente lucrativo, ele é um ramo focado na dor das pessoas, e quando a gente fala de vendas, a palavra vendedor, ela já fala, é vender para a dor. Então, quando tu consegue vender para a dor de alguém, tu vira um verdadeiro especialista e tu não encontra objeções para fazer o teu fechamento. Então, esse é um pouquinho, assim, só para a gente introduzir a oportunidade também, do gap da história no ramo dos colchões, principalmente. Perfeito, obrigado. Isso aqui é um podcast, né? Então, não é algo muito formal, então a gente pode trocar aqui, Edson também, quiser dar aí... conversar também, bem tranquilo. E o Edson também tem uma história bem interessante, que ele realmente também começou lá com 18, 19 anos, trabalhando com posto de gasolina nesse ramo, e como é que virou construção, né? E como é que tu virou um vendedor nato aí? É isso aí, cara. Na verdade, a venda, né, e com relação a pessoas, tem tudo a ver, né? No momento que tu começa a trabalhar com pessoas, isso envolve lucratividade, né? E tu começa a te identificar por aquilo ali,
é muito gratificante, né? É apaixonante. A gente brinca até que a venda, né, a representação comercial no nosso caso, é uma cachaçinha, né? É viciante, cara. Então, assim, eu comecei muito jovem, né, digamos assim, trabalhando num posto de gasolina, né? Nada a ver, um ramo de combustível com material de construção. E aí, um certo dia, eu estava fazendo um atendimento lá a um proprietário de uma loja de materiais de construção em Sapucaia. E aí a gente ele tinha um funcionário lá que era meu amigo em comum. E aí, no momento lá, surgiu uma vaga para vendedor. E aí ele me contatou, eu achei interessante, e eu pensei, não, acho que tá na hora da gente se aventurar um pouco, né? E aí eu sempre gostei também dessa questão do material em si, né? Do material de construção, né? Ah, tá fazendo um ajustezinho em casa, alguma coisinha ali, outra aqui, enfim. E aí acabou que eu fiquei 12 anos nessa loja, né, de material de construção. Entrei como vendedor, né? E depois, nos últimos 7 anos, eu acabei me tornando comprador, né? Exerci essa função de comprador. E aí deu mais uma virada de página, né? Eu recebi um convite aí para trabalhar como representante comercial, né? Então, passar para o outro lado da mesa, né? Depois de 7 anos naquele lado ali de comprador, né? Então, assim, não, acho que é hora de se desafiar de novo. E tô aí, cara. Tô muito feliz, muito satisfeito. E não pretendo mais sair desse ramo aí. Legal, sucesso total aí. Já sei de várias histórias tuas também, né? Como você é obcecado ali em bater meta, atender pessoas, atender com qualidade. Então, logo mais eu vou te perguntar também sobre nesse ramo aí. Vocês estão usando bastante as marketing digital? Porque eu sei que o Fabiel, pelo que eu li, tá usando bastante, né? Como é que tu tá usando o WhatsApp lá? Vamos lá. 3 anos antes da pandemia, o mercado de colchões ele é um mercado que ele é dominado por pessoas mais velhas. Então, o dono de uma loja de colchão, normalmente ele é uma pessoa de uma faixa etária aí dos 45 para fora. E quando eu coloquei a minha loja, eu já comecei quebrando esse padrão. Antes da pandemia, o mercado de colchões, a promoção, a maneira de atrair clientes para o mercado de colchão era botando um indie banner na porta, era botando uma bexiga, uns balões na porta para dar clima de promoção. E quando ficou todo mundo preso dentro de casa, o marketing ele acelerou 10 anos em 1. Então fecharam as lojas dia 21 de março, dia 23 eu aprendi sobre tráfego pago e anúncios para loja de colchão. Nós tínhamos dado férias para todos os vendedores do nosso negócio. Deu uma semana, nós tivemos que chamar todo mundo de volta. Então a expectativa de vendas daquele mês, que era 0, por causa dos anúncios online, virou 330 mil reais de faturamento. Uau! Numa loja de colchões, onde o cliente pedia para comprar, porque eu até estava conversando com o Edson antes, nós colocávamos o nosso anúncio no celular do nosso cliente, e hoje em dia tu vai em qualquer lugar, tu leva o teu celular junto, tu esquece o filho, a esposa, mas o celular ele está sempre contigo. Então a pergunta que normalmente os meus mentorados fazem hoje é: Fabiel, será que é possível vender colchão no WhatsApp sem o cliente vir na loja experimentar? E hoje eu desenvolvi um método, eu chamo ele de WhatsApp lucrativo para lojas de colchão. São 6 passos que tu executando passo a passo da maneira certa, é garantido a venda para o teu cliente. Então, é possível vender colchão através do WhatsApp sem o cliente ir na loja experimentar, sim. Precisa ter método para tudo, como precisa ter método para fazer um bolo de chocolate. Tudo tem uma receita na vida. Então, basta seguir a receita, que eu tenho certeza que vai ter alta conversão na venda, não só de colchões, mas até no ramo de material de construção também, com toda certeza. Nesse ramo de colchão, o que está funcionando mais? Google, Instagram, não tem... Eu sempre falo que assim, o Google ele é uma rede de interesse. Ou seja, o cliente está no final do funil, ele quer comprar, ele vai no Google e digita. Só que todo mundo quer vender para o cliente que quer comprar. Aí é fácil. O Instagram ele é uma rede de desejo. Ou seja, ele não quer comprar ainda, ele não sabe que ele tem um problema ainda. Entretanto, quando tu expõe para ele que ele tem um problema, tu chama a atenção desse cliente e o cliente do Instagram, ele compra sem pedir desconto, que é o maior desafio hoje no ramo de colchões, que é um ramo viciado em entregar desconto. Falei para vocês que ia estar recheado aí de novidades, né, de insights, dicas aí, o Fabiel contribuindo bastante com o sucesso do nosso programa. Obrigado por contribuir com a gente com essa informação aí. Mas me falou alguma coisa bem bacana que cabe para os dois agora, que é a pergunta sobre pandemia, né?
E o teu ramo parece que cresceu bastante, né? Demais, Cresceu cara, e se demais. manteve, né? Como é que foi pra ti esse ramo? Demais. Todo mundo, né, assim, foi impactado pela questão da pandemia, todo mundo era muito incerto, né, era muito novo para todo mundo, né, e aí, o nosso ramo, assim como todos, foi impactado brutalmente no início, né, fecha tudo e tal, e aí logo após, né, passadas as primeiras semanas ali, entrou como essencial, né, que era o Sim. ramo alimentício, enfim, farmácia e tal. E aí o nosso também foi classificado como isso, né? Então o que aconteceu? Ficou muitas pessoas em casa, né? O pessoal ficou trancado, os maridos em casa, né? E aí é aquilo, né? Não tinha mais, não tinha aquele costume diário, né? Com a esposa, então não. Ó, tá em casa, não, vai pintar, né? Vamos pintar isso aí, vamos trocar essa telha, vamos cortar essa grama, comprar um aparador, enfim. Isso aí acabou fomentando muito, né, a construção civil, né, que é a área que eu atuo particularmente, que é o varejo, né, que é as lojas de material de construção e ferragem. Então, cara, faltou produto, preço lá em cima. Então, tudo aquilo que se desenhou primeiramente, né, de catástrofe, né, que vai fechar e não sei o que lá, o nosso ramo foi muito impactado. E a gente seguiu por muito tempo ainda, né, respirando, né, os resquícios da pandemia, né. E aí, claro, a gente sabia que no momento mais para frente a coisa ia voltar ao normal. Até hoje em dia, quando tu citou ali a questão do preço, né, e tal. E aí, às vezes, a gente chega num lojista, né? Ah, mas tá ruim, que não sei o quê. Daí eu faço aquela pergunta para ele. Tá, mas tá ruim comparado a quando? Comparado a antes de fevereiro, janeiro, março ali de 2020, foi quando estourou a pandemia, ou anteriormente? Não, porque né, todo mundo ganhou muito dinheiro, né, no nosso ramo na pandemia. Agora, se estiver comparando o momento de hoje com a pandemia, ali onde estava aquele boom, não, com certeza vai estar ruim. Agora, se tu comparar a pré-pandemia, tá a mesma coisa, né? Voltamos à nossa realidade. Então, Perfeito. E sobre a venda de vocês ali, para materiais, enfim, para construtoras, enfim, para pessoas ali, como vocês fazem? É mais tete a tete ou tu tá usando também a marketing digital, tá usando essas ferramentas digitais aí? não, hoje em dia, né, não tem como fugir disso, né? Hoje não tem como tu não utilizar essas ferramentas digitais, né? Até a gente estava conversando ali nos bastidores, eu e o Fabiel ali, a gente até inclusive deve utilizar mais, né? Mas o nosso ramo, cara, ainda é muito, assim como tu citou ali que, né, que os proprietários de lojas de colchões são as pessoas mais antigas. No nosso ramo, por incrível que pareça, também no ramo de material de construção tem muito pessoal, né, mais antigo, assim, tal. Tem muito proprietário que não utiliza nem o WhatsApp, acredite ou não. Então, a gente fica na metade do caminho, né? Então, a gente tem que atingir essa segunda geração, né, que está assumindo as lojas, né, que são os filhos dos fundadores, e os próprios. Então, a gente fica naquele meio do caminho ali, né? A gente ainda é muito também do presencial, né? A gente brinca muito, quem não é visto não é lembrado, enfim. A gente está sempre ali, mas aquele contato do WhatsApp é inevitável, né? Aquela lista de transmissão, aquele anúncio, né? aqueles stories que a gente faz no Instagram. Então, a gente está aí também e não tem como fugir disso. Perfeito. Algo que é ainda difícil para muita gente, eu acho que para muita gente que eu conheço mesmo, é a gravação de vídeo. Né? Pegar o celular e falar sobre o seu negócio, sobre o seu produto, ou contar uma história. Às vezes uma história, nem falar de comercial, ela engaja. Mas por que tu acha, Fabiel, que as pessoas ainda têm essa dificuldade de gravar vídeos? E como elas poderiam se desbloquear? Vamos lá. As pessoas ainda têm dificuldade de gravar vídeos porque elas têm muito medo de falhar em público. Então elas têm medo do que os outros vão achar em relação a elas. Mas quando tu vira a chave da venda, eu digo que tu é picado pelo bichinho da venda, tu não tá preocupado, tu não tem vergonha, tu não tá preocupado o que os outros vão pensar. Tu tá focado no teu objetivo, que é vender. Então, assim, primeiro a venda. O que é a venda? Ela é um ato de amor até. Por quê? Porque, eu tenho um produto muito bom e eu posso te ajudar. Por que eu vou guardar para mim? Então, eu digo que todo mundo que tem medo de fazer vídeo, ele é uma pessoa egoísta. Como é que você desbloqueia isso? Eu até coloquei dentro do meu curso, dentro do meu método,
que é um método 4G para você desbloquear o medo de gravar vídeos. Então são 4 passos que eu passei 2 anos inteiro compilando para chegar em 4 passos. Eu tinha vergonha de fazer vídeo na frente da minha esposa. Meu sogro saía da loja quando eu estava atendendo e eu só fazia vídeo quando ele ia no mercado. Durante o dia ele estava o dia inteiro do meu lado, eu não fazia. Então tem 4 passos para você desbloquear de verdade e de uma vez por todas o medo de fazer vídeo. O primeiro é te fazer eu pegar, abrir o teu celular e começar a gravar. Faz 10 vídeos teus. Grava 10 vídeos, assiste o primeiro e assiste o 10º. Faz isso 7 dias. O segundo passo é tu começar a responder as pessoas que tu ama por vídeo. Então, a minha esposa me mandou uma mensagem no WhatsApp. Pega, abre o teu celular, manda um vídeo respondendo ela. Faz mais 7 dias isso aí, porque tu vai te acostumar com a tua voz, com a tua expressão facial, com tudo que tu não te enxerga. E as pessoas de fora estão te enxergando, mas tu não vê. O terceiro G, que eu digo que é do medo de gravar vídeos, ele é o G de tu gravando no ambiente. Então pega o teu celular, tá na porta, tá na casa, tá na tua casa, chega perto da tua esposa, abre o teu celular, começa a fazer um vídeo. E ela vai te olhar com aquela cara assim, cara, esse cara tá louco? O que tá acontecendo aqui? Mas ali tu começa a desbloquear o medo do julgamento das pessoas que estão todos os dias contigo e que te amam. E a hora que tu desbloquear isso, tu vai fazer igual muitos mentorados meus. Eles chegam no meio do mercado lotado, eles abrem uma live e saem falando. Porque eles simplesmente destravaram essa situação do medo de gravar vídeos. E hoje eles impactam e vendem muito mais. Porque a gente estava conversando antes. O Instagram não tem mais foto. O Instagram tem vídeo. Então o Instagram ele virou um TikTok 2.0, que é uma fábrica de fazer dinheiro. E quando tu tá ali oferecendo algo, tu tá captando clientes. Tu deixa as pessoas saber como é que tu pode ajudar elas. E aí tu destrava também a questão de tu ter medo e vergonha de ser vendedor, porque ninguém gosta de ser vendedor, né? Todo mundo fala, estuda para não ser vendedor. Sim, eu falo bastante aqui na fórmula para as pessoas que atendem, sempre atender com muita empatia e tal, mas não atender o cliente como você gosta de ser atendido, atender como ele gostaria de ser atendido, né? Tentar se colocar na visão dele. Então eu sempre pedia que o pessoal use vídeo. O cara deu um oi, deu um bom dia, a gente mandou um áudio de 5 minutos, faz um vídeo. Não faz 5 minutos, mas faz um vídeo rápido ali. Porque num vídeo ele passa muita informação. Um texto passa uma certa informação, uma imagem vale 1000, né? Uma imagem vale 1000 palavras, mas saiu realmente uma pesquisa dizendo que um vídeo de 1 minuto equivale a 1 milhão de palavras. Imagina quanta informação tem aí. Tem entusiasmo, tem aí roupa, expressão corporal, ambiente, um monte de coisa que passa, que a pessoa até se aproxima, converte ali. Então, há muito tempo, eu já tive vendedores que o cara entrava em contato, que era um serviço tal. A pessoa só mandava o PDF, tá aqui. Fácil assim. Tirador de pedido, não era vendedor. E uma galera batia a meta ainda. Porque eu também estava em ascensão, marca digital, mas por muito tempo vendi errado, né? E quando eu atendia, não era assim. E todo mundo sempre quis meu atendimento por conta disso, por conta dessa verdade que eu passava. E realmente ficavam conversar. O que tá precisando? O cara às vezes nem queria aquilo ali, né? Nem queria um site, ele queria realmente um vídeo. E aí eu trazia para cá, fazia um vídeo e demorou para as pessoas entenderem. Na verdade, agora a gente está num novo ciclo que o Fabiel ensinou agora, né? Que é fazer vídeo. 1 minutinho mostrando aqui nossos ambientes, mostrando a qualidade dos nossos estudos, etc. E isso está convertendo demais, né? Então, obrigado por essa contribuição, mais um aí, importantíssimo. No ramo de construção civil aí, o que tu achou desse insight? Dá para usar? Enfim. Mas com certeza, com certeza. Né? Isso aí, a imagem vende muito, né? Essa questão do relacionamento ali com... Às vezes tu não pode estar sempre presente, né? No cliente, enfim. Então, o Cristiano, né, eu trabalho com ele, o Cristiano Borba, esse aí é o rei do Instagram, né? A gente brinca, né? Ele, cara, já acorda, muito bom dia, stories, e grava e tal, cara, é sensacional. Às vezes a gente não tem percepção o quão longe vai essa questão, né, de a gente gravar um stories ali e o quão pode fazer a diferença na vida da pessoa do outro lado, né, que está assistindo aquilo ali. Então, isso aí é válido para diversos pontos, né, da vida e, enfim, na venda, isso aí é uma baita ferramenta tem que ser muito trabalhada. Não basta ser, tem que parecer também, né? Tem que parecer. Porque uma coisa que eu faço é trabalhar muito. E eu adoro trabalhar, essa é a minha verdade. E eu gosto de fazer ultimamente vídeo de trabalhando, né? Enfim, depois eu vou tirar essa roupa aqui e vou pro novo estúdio ali ajudar. Adoro essa parada. Só que eu posto.
A minha sócia aqui, a Fabiane, fala, não precisa, tu é o dono da empresa, mas eu gosto disso. Enfim. E ontem mesmo, arrumei muita coisa aqui, eu falei, vou registrar. Registrei e postei. Fiquei 2 horas arrumando toda a empresa e tal. Postei. Cara, engajou muito. Tu não tem noção, inclusive, tu não tem noção como a galera gosta. Eu não tava vendendo meu negócio, vídeo, nada. Eu tava mostrando que eu sou um trabalhador. E isso, as pessoas compram essa história. E vende depois na ponta, sabe? Por conta, passa essa verdade. Fabiel, tu chegou numa empresa que tá vendendo mal colchão. Mas tem lá um funcionário de 10 anos. O cara já te olhando já não gostou da tua cara. Que tu vai ter que mudar o cara, tu vai, né, fazer uma mentoria lá e o cara tá com medo até, né? E o cara vende muito lá. De repente é o único vendedor, de repente já tem uns fornecedores e tal, e tu viu que o cara vende mal, o cara é um tirador de pedido. Como mudar essa mentalidade, como mostrar pra ele também, esse vendedor, que ele pode mais? Eu brinco que todo mundo que compra mentoria comigo, que vem pro lado de dentro do Loja 10X, eu só tenho um pedido para fazer para ele, que ele aguente a chinelada que eu vou dar nele. Porque ele vai entrar, ele vai tomar choque de realidade. Então assim, o cara vende muito, mas ele vende muito, quem é que tá botando esse parâmetro que ele vende muito? Então, eu sempre falo assim, continua com quem tá na tua equipe, só que as pessoas, o mercado, o mundo, ele é uma melhoria contínua. Tem uma metodologia japonesa chamada Kaizen, que ele é um método de melhoria contínua. Então, eu tô há 10 anos fazendo assim e funciona, que bom. Será que se tu não mudasse um insight no teu negócio, tu não poderia vender 3 vezes mais do que tu vende hoje? Porque eu já peguei mentorados que faturavam 30 mil reais na sua loja de colchão, mudamos um insight, uma abordagem no WhatsApp e no mês seguinte vendeu 145. Então, você tem que estar disposto a aprender todos os dias, porque senão você vai ficar ultrapassado. Não tem nada pior do que gente que faz a mesma coisa a vida inteira, porque vai viver colhendo os mesmos resultados. Pode ser que esteja bom para ela, dentro do nível de consciência que ela tem. Só que no momento que você está disposto a mudar, está disposto a realmente assim, abrir a tua cabeça para novas ideias, é como a questão da nova era digital. Antes, o que chamava cliente para a loja era balão e o indie banner. Hoje, aí durante a pandemia, era anúncio online e o Google. Hoje, o Google dá conta, só que você traz aquele cliente que é leiloeiro, que ele liga para 10 lojas de colchão, porque ele está literalmente a um clique de distância de N lojas. No Instagram, dá mais trabalho? Dá mais trabalho. E tem um insight que tu falou agora. Por que tu não registra o dia a dia da tua loja, do teu negócio, seja o que for? Tu não precisa criar conteúdo. Tu precisa registrar o que acontece todos os dias no teu negócio, para que as pessoas saibam que tu também é uma pessoa, porque pessoas compram de pessoas. Então a gente tem que estar sempre disposto a melhorar. E tem um livro que diz assim, o nome do livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Adoro. E ele sempre fala que eu sou melhor que muitas pessoas em muitos aspectos. Só que todo mundo tem algo para me ensinar. Agora, se eu quero aprender ou não, vai de mim. Só que eu quero ter resultados acima da média. Eu não quero ser uma pessoa medíocre, fechada no meu mundo, que não aceita a opinião de ninguém. Então, a gente tem que começar a observar que todo mundo tem algo para agregar na nossa vida. E o networking hoje é você encurtar caminho. O resultado que tu não tem está na decisão que tu não toma. Eu sempre falo isso. Então, no momento que a gente decidiu sentar aqui, conversar e se conectar, foi uma decisão. E a gente está aqui trocando e eu estou aqui aprendendo com vocês pela decisão que eu tomei de estar aqui conectado com vocês. Esse é o bizu da vida, né? Saber que muita gente sabe muito mais que nós e também que a gente sabe muito mais que todo mundo e ser humilde a ponto de querer ensinar, querer aprender, querer se conectar. E um dos ensinamentos também do livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas é a questão de uma forma genuína, não é aquela forma persuasiva, maligna, é uma forma genuína se interessar, ser interessante, não interesseiro. Então ele ensina lá a se conectar, a notar o nome da pessoa, notar o que aquela pessoa gosta, né? Ele até usa lá uma expressão, né, de que alguém que vai pescar não usa morango, usa minhoca, né, para atrair o peixe. Então, por que a gente não faz isso nas nossas vendas? Por que a gente não usa o gosto do cliente para atrair ele, né? Então, isso é bem bacana. Obrigado por trazer esse livro, porque eu tô lendo ele de novo e sempre que eu leio, aprendo mais sobre pessoas, né? Incrível. Me diz aí, Edson, que tu lembre uma venda que tu acha que tu
chegou em casa muito feliz, que tu estourou uma venda que bateu a meta, ou um momento ali que tu lutou muito por uma venda e conseguiu atrair um grande player aí? Cara, cada dia é o que nos motiva na venda, o que me trouxe para a venda e me deixou na venda, é a questão dos desafios, né? E que todo dia é um dia diferente, né? É diferente de trabalhar numa linha de produção, de trabalhar enfim. No momento que tu sai na rua, no momento que tu te conecta primeiramente no dia ali com o teu primeiro cliente, aquilo ali já vai te dizer como é que vai ser o teu dia, né? E a gente sempre fala no escritório, cara, se tu não tá bem, se tu não acordou bem, não sai. Não sai porque tu tem que estar sempre bem, tu tem que transmitir, né, positividade, né, cara? Tu não pode chegar num cliente, né, cabisbaixo, enfim, ou de mal com a vida, enfim. Cara, venda é conexão, né? A venda é pessoas. Até a gente estava falando na questão ali da representação comercial, enfim, da profissão de vendedor, né? Que a gente sempre fala, pô, dificilmente tu vai conversar com uma criança, né? E tu vai perguntar para ela o que tu vai ser quando crescer. Dificilmente ela vai ser vendedor, né? Aí, às vezes a gente, né, presencia, assim, o pessoal largando currículo no lugar. Cara, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Pô, como assim, cara? A venda é o que gira tudo no mundo, cara. Nada acontece no mundo se não houver uma venda, né? Então, cara, voltando então à tua pergunta ali, difícil, assim, pontuar, né, um momento, mas a minha primeira grande venda que eu fiz para um cliente, assim, foi totalmente inesperado, né? Eu sentei na frente dele, coloquei ali a situação a qual ele tinha cotado, né? Ele tinha, enfim, daí a gente conversou e aí eu passei a proposta e ele, a princípio, assim, sabe quando tu senta, tu acha que não deu brick, não vai fechar isso aí. E aí no momento que eu levantei, assim, daí, a princípio, agradeci, né, pela oportunidade, levantei e aí quando eu tava para sair, assim, da cadeira, ele me chamou, Edson, pode voltar, volta aí. Deu, sim, seu Marcos, né, seu Marcos até, o nome dele. Ele assim, cara, o teu atendimento hoje foi diferente de todos que eu tive, que hoje ele tinha dias para receber os representantes, né? E aí ele assim, cara, hoje tu rompeu um pouco da barreira, né, que a gente tem aí de cliente / fornecedor, e eu vou fechar contigo e hoje a gente vai iniciar uma grande parceria. E de fato foi, cara. Uau. Até hoje ele é um dos meus principais clientes. Posso te dizer, uma minha, eu me orgulho muito. Eu acho que isso é o vendedor, né? A venda acontece quando o cliente diz não quando diz sim. Sim. E aí tem uma outra coisa que eu uso muito, que é usar o CRM. Que as pessoas acham que é besteira, eu nem uso, nem sabem o que é. Daí toda vez que eu ligava para determinado cliente, que é o meu cliente Sul Petro e tal, os combustíveis, sim, claro, eu tomava um não. Eu nem passava da recepção. Só que o que eu aprendi? Que toda vez que eu ligava, eu tinha uma nova informação. E uma terceira ou quarta vez que eu liguei, isso num período de um ano, descobri que a pessoa que queria falar, a gerente, que na época a Gisele, estava na praia. E aí, na quinta vez que eu fui ligar, eu falei assim, já liguei pra recepção, eu queria falar com a Ju. Não falei Gisele, falei Ju. Ah, tu é amigo dela? Eu queria falar com ela e tal. Ah, ela tá na praia, mas vou te dar o WhatsApp dela. Aí me ganhei o WhatsApp dela. Mandei mensagem, ela entendeu que eu era um fornecedor e ela não queria. Só que daí, a minha estratégia foi, mandei um vídeo demonstrativo. Já que ela não queria me atender, palavras não convenceram, mandei um vídeo explicando o que eu estava oferecendo. Um demonstrativo de um tipo de boletim da associação, do sindicato. Ela olhou, clicou e falou, gostei, vou marcar uma reunião. E até hoje é meu cliente. Lutei muito, né? E eu conto essa história aqui para motivar as pessoas. Um não, às vezes, é um sim daqui a pouco. Muitos sims, né? E esse cliente é meu, recorrente há 3, 4 anos aí. E valeu muito a pena, né? Já entrou a questão do vídeo aí, né? Que a gente acabou de citar, né? Eu sempre falo assim que tu tocou num ponto que é o ponto de ninguém... A minha mãe falava para mim assim, ó, estuda para tu não ser vendedor. Vendedor passa trabalho, estuda para tu não ser vendedor. Só que eu fui lá e fiz exatamente o contrário. Eu sou formado em mecânica de avião, eu já fiz curso de comissário, eu já fiz de tudo na minha vida. Eu já fui garçom, só que eu estudei para ser vendedor. E eu estudo todos os dias para ser vendedor. E eu falo, tem uma frase que eu digo que fala assim, ó, não tem lugar para amador no ramo de colchões e não tem lugar para amador em vendas.
Porque todo mundo estuda. Eu estudei para ser mecânico de avião, fiquei lá bom tempo até me formar. Só que quando tu cai nas vendas, tu cai de paraquedas. E aí, eu sempre falo, tu não estuda para a profissão que paga o colégio do teu filho, o carro que tu dirige, a gasolina que tu bota no teu carro, que leva sustento para tua família. Cara, tu vai investir no quê? Mas eu vou apresentar uma proposta de mentoria, a pessoa fala assim, ó, é muito caro. Eu disse, tá, mas é caro tu ficar sem vender ou é caro tu ficar na ignorância? O que é mais caro? É tu investir em conhecimento, que tu vai ter retorno, ou tu ficar vendendo e tendo o resultado medíocre que tu tem. Então a gente é muito mal acostumado e a gente não investe porque a gente não tem orgulho de ser vendedor, né? Tem pessoas que estão bloqueadas com isso ainda. Mas quando tu desenvolve esse orgulho de tu vender e tu começa a te especializar em vendas, em pessoas, tu começa a despontar do mercado. E quando tu começa a despontar, seja num podcast, seja no ramo de materiais de construção, a gente até estava comentando antes, né? Tu já não é mais o Fabiel, tu já é o Fabiel do colchão. Tu já é o Edson do material de construção. Já não estou mais falando com qualquer representante. Eu estou falando com aquele representante que está lá exposto na internet, que está usando o digital da maneira que tem que usar para prospectar pessoas. Então eu falo assim, ó, o Instagram é um grande funil de pessoas. Quando tu entender que tudo na vida, que toda oportunidade, que na hora que tu conversa com uma pessoa, isso é uma oportunidade de vendas, tu só vai arrastar ela para a parte do topo do funil e depois tu vai jogando de acordo com a jornada do teu cliente. Então, na loja de colchão não tem essa questão do CRM. Eu até escuto muitas pessoas falando, para que um CRM? Tem tão pouco cliente. Tem pouco cliente que não está atualizado. E no momento que tu tem um processo de vendas bem definido, eu falo assim, ó, tu não controla a venda, mas tu controla as etapas que controlam a venda. Então, às vezes, tu não sabe se tá entrando pessoas o suficiente para tu converter. Então, tu não tá vendendo porque não tá entrando o cliente, ou tu não tá vendendo porque tu não tá convertendo. Que informação é essa? De onde é que tu tá tirando esses dados? Ótimo. E aí tem uma frase que fala assim, ó, eu só confio em Deus, do resto eu quero dados. E é isso que eu trago para todos os meus mentorados, para os meus negócios, e eu espero que as pessoas comecem a usar mais a informação a favor delas hoje em dia. Pessoal, vendas é capaz de tirar a gente da miséria e fazer a gente ganhar mais que o dono da empresa. Nossa. Aqui na Infórmula, teve gente que já ganhou 5 vezes mais que eu aqui. Claro, eu sempre estou no risco e tal, né? Mas é satisfatório ver alguém ganhando, sei lá, um salário muito alto. Às vezes, como dono da empresa e vendedor nato, eu também fico com aquele ciúme assim, putz, né, cara? Não é justo isso. Não, claro, isso é um lado ruim meu. Mas o meu vendedor fala, não, tá certo. O cara foi lá, se puxou, trabalhou, fez follow-up, fez prospecção, tá tudo certo. Mas as pessoas não têm ainda essa noção de como vender é maravilhoso, né? Tu pode ganhar mais que um médico, tu pode ganhar mais que... Aí tem aquela frase, né? Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que é do Thiago Concept, né? Mostre-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. Exatamente. Eu acho que essa frase de estudo, né? Quantidade de médico que eu já fui e não sabe vender. Chego lá na recepção de um médico... negócio totalmente frio, etc. Esse aqui é o valor. E, cara, não aí vendeu. entra aquela questão, né? Desculpa interromper, mas que tudo é venda, né? Cara, o mesmo médico formado na mesma universidade, com o mesmo tempo de... Enfim, ele pode cobrar R$50 a consulta e o outro pode cobrar 500. É tudo uma questão de venda. É tudo uma questão de venda. Perfeito. Tem uma questão que tive um insight para falar, não consegui falar, que é sobre ser interessante nas redes sociais, né? Tem que entender ali nas redes sociais, aí tu me corrige, Fabião, que ali é um livro diário, onde as pessoas vão ter acesso a um pouco da tua vida. E tua história, ela pode ser muito chata, ou ela pode ser muito legal. Eu procuro nos meus stories ali, contar alguma coisa legal todo dia. Uma história todo dia. Ontem chegou uma personalidade aqui, mostrei, brinquei, fiz um corte de podcast. Então eu sempre estou fazendo uma coisa diferente. Então, eu noto que as minhas visualizações elas só aumentam lá. Entendeu? Porque as pessoas já estão esperando, vai vir uma coisa aí, daí vai vir uma personalidade, vai vir uma brincadeira, vai vir uma piada. E muita gente posta sempre a mesma coisa. Foto de perfil, foto capa, sabe? E aí não sinto que converte. E sobre vendas, a pessoa estava falando de... A gente estava falando sobre as pessoas que não querem ser vendedoras, né? Enxerga essa profissão como algo pejorativo. Já ouvi falar, nunca vou ser vendedor, prefiro ser recepcionista, ou vou ser recepcionista. Mas a pessoa acabou vendendo as 8 horas dela. Exato.
para um empresário lá. E ela nem percebeu, né? Que coisa. A gente tem uma ideia, até na balada, né? Você chega casado Nossa. já, até na balada, no momento que tu vai pra conhecer uma pessoa que tu chega, né? O menino chega na menina, ou vice-versa. Naquele momento é uma venda, porque automaticamente tu tá vendendo tua imagem, tu tá te vendendo para aquela pessoa, né? Para te demonstrar interessante para ela. Esse momento já é uma venda. Então é aquilo, cara. Exatamente. Tu Tudo, vai chegar com uma cara, absolutamente tu vai chegar com tudo uma é cara venda. rabugenta lá, tu vai chegar mal vestido, é a mesma coisa. A conquista numa balada é a mesma coisa, às vezes, dá pra fazer uma analogia a uma empresa. Como é que tu tá sendo visto por aquela pessoa? Tu tem um bom papo, tu tem uma boa higiene, tu tem uma boa energia, né? Tu tem conteúdo e tudo isso atrai, né? Converte. Todos nós somos vendedores. Todo mundo é vendedor. Inclusive quem não quer vender. Porque nós estamos vendendo... Eu sou casado, eu estou vendendo a minha imagem para minha esposa todos os dias. Porque se eu não fizer a venda adequada para ela, não vai acontecer o que eu quero que aconteça. Uma boa companhia. Se eu não fizer a imagem... Se eu não fizer uma venda para o meu colaborador que está dentro do meu negócio, ele não vai comprar minha ideia. E ele não vai trabalhar Tu causa motivado. boas experiências pra tua esposa ou é sempre algo monótono? Posto pelo que tu tá falando, sempre tem uma novidade. Vamos fazer uma viagem, uma coisa, né? E a mesma coisa com um cliente nosso, às vezes, né? Tipo, Exato. o que tu vai oferecer de novidade para esse cliente nas suas redes sociais? Sempre tem que estar inovando, né? Para não ficar, enfim, para se diferenciar, né? Exatamente. Pessoal, então a gente tem muito atração por esse tipo de pauta, porque a gente ensina pessoas a prosperarem, né? Conheço muita gente, muito ex-amigo, ou muito amigo que ainda não aprenderam a importância das vendas, não consegue ter sucesso na vida profissional, porque não sabe nem se vender numa entrevista de emprego, ou às vezes... Por exemplo, aqui na Fórmula, eu recebo currículos o tempo todo. É um currículo dizendo nome, pretensão salarial, onde já passou, e era isso. Não vendeu nada. Porque eu não estou muito interessado em falar a verdade com o papel. Eu quero saber como essa pessoa pode me ajudar. Como ela pode agregar aqui na empresa. Isso sim. Então, se ela me falasse assim, ó, Maurício, olha só, parabéns pela tua comunicação de marketing, muito bonita. Só que deixa eu te falar, eu tô há 10 anos trabalhando com marketing, vários players aí e tal, e eu percebi nas tuas redes sociais que tu tá deixando muito dinheiro na mesa. E eu posso te ajudar aí a agregar mais valor, tu pode fechar muito mais clientes. Eu posso te dizer tudo isso aí num cafezinho. A pessoa nem me deu o currículo dela. Falei, ó, top. Nisso ela vai lá, conta a experiência dela e pede um emprego. Ganhou. Porque ela se mostrou interessada em mim, não nela. Exato. Só que as pessoas não sabem isso aí. Então, e a gente está aqui ajudando uma galera aí, né, com esse programa que passa aí em horário nobre na Rede Sul de televisão. E se te fazer uma pergunta agora, nada a ver. E se acabasse o setor, se saísse o setor de colchão? E aí o Edson te convidou, não, vamos para o setor de construção. É a mesma coisa? É parecido? Tu acha que como é que seria? Eu já estava até prospectando ele ali para ele começar a trabalhar comigo antes. Essa é a verdade. A primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, cara, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, para quem tu vende? E a segunda é, tu já faz anúncio? Tu já tá no digital? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Como é que é o teu posicionamento online? Porque assim, ó, não é sobre o ramo de colchões. Porque a venda ela é alta, não é sobre o produto. A gente fica muito pensando, nossa, eu vou vender um celular, eu vou vender material de construção, eu vou vender colchão. Venda é sobre pessoas. Pessoas compram de pessoas. E vender é um ato de servir. E tu falou isso agora aqui. Cara, eu não quero saber do currículo que tu vai me trazer. Eu quero saber como é que tu vai agregar na minha vida. Eu não quero saber o que tu tá interessado em mim. Eu quero saber como é que tu vai me ajudar a resolver um problema que às vezes eu nem sei que eu tenho. Então hoje eu entro em reunião com alguns donos de loja de colchão e eu brinco assim, ó, que ele entra na reunião sem nenhum problema. E aí eu começo a pontuar para ele. Cara, tu já faz anúncio? Não, não faço. E como é que é o teu time de vendas? Tu já tem um CRM? Não, não tem. Ah, cara, tu tem um monte de coisa para resolver, só tu não sabe ainda. Então vender é sobre servir. Tu tem que encontrar, tu tem que ser interessado nas pessoas, genuinamente interessado, para que tu não seja um manipulador. Mas que tu seja interessado nas pessoas para que tu possa ajudar elas a melhorarem em algum aspecto dentro da empresa delas. Então, quando a gente estava conversando, eu e o Edson, eu falei assim, cara, e como é que é o teu posicionamento online? Me conta aí, tu já prospecta cliente através do Instagram ou ainda não?
Ah, mais ou menos. Eu falei, tá, então eu consigo te ajudar nisso aqui. Mas eu plantei a semente. Depois tu me dá o teu telefone que a gente vai conversar, Vamos inclusive. trocar uns WhatsApps ali. Por aqui eu tenho alguns clientes, né, do ramo de colchões. Já sei, tu vai querer comissão E dessa já, venda aqui. já apareceu, já teve aqui no Líder de Sucesso na primeira temporada, o dono da Vivar Colchões, Lúcia Helena Pedroso, da Companhia do Sono, entre outros players ali. Então, estamos marcando de novo para eles virem aqui, né? Vai ser legal ter uma dobradinha ali, em um assunto parecido aí. E te apresentar esses parceiros. Nossa. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, mais... Vou fazer advogado do diabo. Bora. Eu sou um grande player aí do mercado de colchões, já sou grande o suficiente. Por que o Fabiel pode me ajudar? Enfim, porque eu preciso de um mentor. Se tu é um dono de loja e tu precisa de um mentor de colchões. Não, tu não precisa. Tu não precisa se tu quiser gastar tempo, dinheiro e energia testando e batendo a cabeça na parede até encontrar um acerto. Agora, se tu quiser ganhar velocidade, se tu quiser economizar tempo e dinheiro e ter o dobro de resultado, aí eu aconselho que tu encontre um mentor para pegar na tua mão e caminhar junto contigo até o teu resultado. Mas, Fabiel, eu tô há 50 anos nesse ramo, eu tô novinho ainda. É verdade. Por qual motivo aí que tu pode agregar? Eu adoro essa. Não é porque tu tá há 50 anos no ramo de colchões que tu é melhor do que alguém que entrou agora. Aliás, a gente falou isso antes. Todo mundo tem algo para agregar no teu negócio. E duas cabeças, essa frase é antiga, elas pensam sempre melhor do que uma. Então, quando tu encontra um mentor para tua loja de colchões, para que tu possa faturar mais, tu tá contratando um gerente, um dono de loja, colocando ele dentro do teu negócio para que ele possa te mostrar pontos cegos que tu ainda não identificou, porque tu tem envolvimento emocional com o teu negócio. Eu não tenho. Eu vou chegar lá, vou te dar uma chinelada, mas nós vamos resolver o que tem que resolver e tu vai, no mínimo, dobrar o teu fluxo de atendimento dentro da tua loja e, assim, ter 10 vezes mais resultado na venda pelo WhatsApp, que é o que o mercado manda hoje de colchões. Por isso que é tão importante aquele cliente oculto, né? Tem muitas grandes empresas aí que, enfim, um tempo atrás iniciaram essa questão de cliente oculto. Isso aí, porque no momento que tu começa a ver a tua empresa com outros olhos, né? Com os olhos do cliente, né? Porque acaba se tornando monótono, principalmente para quem é o empresário, enfim, quem é o funcionário. Geralmente tu entra pela mesma porta, tu sai pela mesma porta, tu faz o mesmo caminho, né? Tu não faz o sentido inverso, né? Tu não olha o teu negócio pelos olhos do cliente, né? E isso é muito importante, né? Para te manter vivo, para te manter competitivo, né? E tu me falou lá, unindo agora o que você falou, como que falou lá no começo, de atender com entusiasmo. Se não tiver com energia boa, nem sai, né? E às vezes atender bem uma pessoa vai fazer essa pessoa mais feliz ainda. Daqui a pouco ela nunca mais vai te esquecer, nunca mais vai deixar de comprar contigo, né? Exato. Esse brilho nos olhos é fundamental para que a gente tenha sucesso na vida, né? E se você não tá feliz, procure coisas que te distraçam esse momento aí para que você consiga ter essa energia que a gente está falando aqui, né? Porque aqui na Fórmula, por mais que a gente tenha problema pessoal, etc., aqui eu tento esquecer tudo isso. O cliente vem rapidamente, eu tô abraçando ele. Ontem veio uma personalidade aqui, nunca tinha visto, já beijei ele aqui na bochecha. Aconteceu várias coisas que... E o cara já saiu impactado. Nem esse é porque eu beijei o cara ontem, que é o André Damasceno. Mas Não me fácil de pegar noite. tu viu? Pessoal, a gente tá indo pro final do programa, né? Nos Líderes de Sucesso. E eu tô muito feliz, né, com esse primeiro episódio da segunda temporada, porque eu trouxe aí dois sharks aí, dois profissionais aí, exemplares aí, que com certeza vão voltar novamente aqui para agregar mais. Fabiel, deixa um recado aí, principalmente aí falar para os nossos telespectadores como eles podem te conhecer, comprar teu curso, aprender mais sobre o teu trabalho. Hoje, Maurício, todo mundo que quiser acompanhar meu trabalho, lá no Instagram, @FabielPaz. Hoje, a minha mentoria, ela é focada em donos de loja de colchão que querem dobrar o fluxo de atendimentos na loja e querem vender até 10 vezes mais através do WhatsApp. Serve para outros ramos? Serve. A venda ela é altamente replicável, porque não é sobre colchão, é sobre pessoas. Então, o recado que eu deixo, eu falo muito essa frase. Quem treina, reina. Treinar vem de reinar. No momento que tu te dispõe a investir em ti, no teu conhecimento, no teu autoconhecimento, tu vai se tornar um profissional diferenciado no mercado.
E a hora que tu se tornar um profissional diferenciado no mercado, tu vai ser amplamente reconhecido por isso. E eu não estou falando de dinheiro aqui, porque o dinheiro ele é consequência de tu servir as pessoas com aquilo que tu sabe. Perfeito, obrigado. Valeu? E aí, Edson, quero que deixe um recado para o nosso pessoal ali. O pessoal quer saber um pouco mais sobre vendas contigo ali, ou o pessoal do ramo mesmo de construção quer se conectar contigo, como é que faz? É isso aí. Agora, primeiramente, né, saindo daqui, a gente já vai trocar uns WhatsApp aí, vamos fazer uns negócios aí, com certeza. E aquela questão, né, que a gente sempre pontua. Hoje a gente está no ramo de materiais de construção, né, mas a gente não tá como eu gosto de plagiar muito aquela frase, né, do um CEO ali do Starbucks, né, onde ele diz ali que a gente não está no negócio de café servindo pessoas, né, a gente está no ramo de pessoas para servir café, né. Então, eu troco o café pelo ramo da construção, né? A gente está no ramo de pessoas, né? E é o que faz a nossa, como é que eu vou te dizer, o nosso entusiasmo, né, de cada dia ali, né, acontecer, a nossa venda, né? São as pessoas. Então, vocês podem me encontrar aí no meu Instagram, que é o Edson Vende, né? E aí, a qual eu faço parte do escritório do Somos Borba, né? Somos essa família aí, Somos Borba. E com novidades. Exatamente, eu ia pontuar agora. E a gente tá lançando aí, já tivemos o primeiro episódio do nosso podcast, né? Papo de Balcão. Sensacional. Então, sigam lá, por favor. 5 amigos, né, que se encontravam para trocar ideias, insights, uma hora determinada chegaram à conclusão de ter um podcast, né? Procurar a fórmula digital. Então, aqui, trocando ideias, conteúdo, conectando com pessoas, né? Grandes players vão passar por aqui também. Sensacional. Fabiel, para ti, qual a principal característica para um vendedor de sucesso? A principal característica para um vendedor de sucesso é saber escutar, é ser um curador. Porque o cliente, antes, ele não tinha informação sobre o que ele queria. Hoje ele já chega na loja, ele sabe que ele quer um colchão de mola, que ele quer com uma espuma inteligente. E qual é a missão do vendedor? Não atrapalhar a venda. Ser um curador, curar a dor do cliente e ajudar ele, conduzir ele para o final do funil e pedir o fechamento da venda. Escutar, a ouvirtude, ouvir o cliente com atenção é a maior atitude e a maior habilidade que você pode desenvolver como vendedor. Não ser ansioso. Falar menos, ouvir mais. Falar nada e ouvir mais. Porque muitas vezes o cliente ele já sabe as próprias objeções dele. E às vezes tu fazendo as perguntas certas, ele já vai falar: tá, mas por que você quer comprar esse colchão? Então, Fabiel, eu quero comprar esse colchão porque eu tô com uma dor nas costas e eu vi lá que esse colchão ele tem uma tecnologia diferente e tal. Enfim. E aí tu vai perguntando ali e não sendo ansioso, bacana, as coisas acontecem. E Edson, me diz aí, para ti, o que um vendedor precisa ter para se destacar no ramo de construção civil? No ramo de construção civil, cara, eu acho que assim como em todos os ramos, né, tu tem que criar relacionamento, né? No momento que tu cria relacionamento com os clientes, eu acho que é a base de tudo. No momento que tu consegue converter, passar daquela fase, né, de deixar apenas levar o dinheiro do cliente, digamos assim, né? Tu mostrar interesse pelo negócio dele e por ele, eu acho que é a grande virada de chave do negócio. Tá, tem a Leroy Merlin lá. Ela já tem seus parceiros lá. Tu quer muito entrar para ela. Como é que tu faria uma estratégia? Podemos deixar essa pergunta para depois, para um outro episódio, né? Com certeza. Para a gente falar de estratégias, né? Enfim. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza aí a gente vai gravar novamente, né? Trazer vocês os amigos aí para a gente poder trocar, porque eu também colaborei um pouquinho. E lembrando aos nossos telespectadores que o Líder de Sucesso ele é veiculado nas nossas redes sociais, em todas as nossas plataformas, Spotify, YouTube, né? Facebook, Instagram, mas também na Rede Sul, canal 55.1 HF e 11 da NET. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Heitor.